Louvado seja Deus. Boa noite, amados irmãos. Boa noite, eleitos do Senhor. Boa noite também aos nossos queridos internautas que estão acompanhando a live nesta noite de sexta-feira, dia 7 de novembro de 2025. Eu sou o pastor Anderson Nogueira, somos da comunidade cristã Missão Evangélica e quero lhe dar muito boas-vindas nesta noite de fé, noite de expressão da fé, noite de comunhão, de alegria, noite de busca intensa pela oração. Estamos aqui, presbítero Valdécio, futura diaconisa Cássia, irmão Eliardo, futuro diácono que vai colocar um fundo musical da oração, e estamos em perfeita paz, em perfeita fé, oração, unidade do Espírito, para declarar hoje uma noite em perfeita vitória. O mundo está vivendo cada dia guerras muito grandes. Hoje eu vi na Holanda uma evangelista de praça ser arrastada pelos cabelos por um islâmico violento, e assim tem acontecido pela Europa, assim tem acontecido pelo mundo. Mas é uma guerra espiritual. Mas nessa guerra nós já sabemos quem é vitorioso. É o povo de Deus, é a igreja de Jesus. E para isso, para que vejamos sinais, maravilhas, curas, sinais de Deus, o avanço do reino de Deus, a igreja de Jesus com a casa sobre a rocha, precisamos de compreender o assunto que vamos tratar nesta noite de oração. Algo de absoluta importância para o povo de Deus, para a vida de oração em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco nós vamos recorrer à nossa lista de oração. Vamos pedir a Deus colocar aqui diante do Senhor essas vidas, esses nomes. Agradecer a Deus também pelos testemunhos que o Senhor tem operado em nosso meio. Então, no nosso canal do YouTube, @Comissão Online, você que está participando no nosso canal, Deus seja louvado pela tua vida. Fique conosco, ovelha amada, fique conosco. Você está aqui num ministério sério, probo, idôneo, levantado por Deus, que ama a palavra de Deus, tem a primazia da palavra de Deus, a instrução do povo do Senhor, segundo a justiça bíblica, a doutrina sã, para que tenhamos uma igreja tremenda, saudável e poderosa em nome de Jesus Cristo. Pois bem, vamos fazer a leitura. Eliardo, eu não estou ouvindo aqui o retorno. Pode dar mais? O retorno do fundo musical da oração. Vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus em Salmos 50, versículos 1 a 6. Aí, louvado seja Deus. Vamos falar sobre arrependimento, porta de entrada para a restauração. Amados, o assunto da restauração, ele toca todos nós. Todos nós, em determinados momentos, talvez em muitos momentos da vida, precisamos de restauração em áreas. E às vezes são períodos não curtos, são períodos que se estendem, precisando de restaurações e restaurações. Quedas, precisamos de levante de Deus. Mas para haver a restauração, para haver esse milagre, é preciso que antes disso haja uma palavra chamada arrependimento. Não há restauração sem arrependimento. Então vamos fazer a leitura. Isso se encontra numa oração de Davi, no capítulo 51, Salmo de Davi 51, versículos de 1 a 6. Nós vamos estudar na próxima semana, vamos estudar esse texto de Salmo 51 novamente, e na outra semana também, vamos ficar aí mais pelo menos 2 sextas-feiras, para podermos destrinchar todo este salmo,
toda esta oração, que eu creio de todo o meu coração, há de gerar restauração de vidas. Salmo 51, versículos de 1 a 6, é o texto desta noite de fé. Davi está orando assim. Você veja lá que a Sociedade Bíblica nos ajuda. Ele diz que ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Ou seja, ele está contextualizando isso. Quando foi que Davi fez esta oração? Versículos 1 a 6. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro, ó Deus, no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, a verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Que texto, irmãos, fundamental. Aqueles que almejam por esta restauração, é neste texto que isto vai acontecer. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, que palavra tremenda o Senhor nos traz nesta noite de sexta-feira. Em meio às lutas, em meio às batalhas, todo soldado é ferido, todo soldado é machucado. Caímos muitas vezes, o cair é do homem. Muitas vezes erramos, Pai, desviamos o curso, perdemos o tino. Parece muitas vezes que o barco está à deriva. São as lutas, são as crises existenciais, são as vicissitudes referentes à nossa humanidade. Mas nós temos um Deus a quem recorrer. Nós temos um Deus cuja graça podemos contar. Nós temos um Deus cuja justiça é perfeitamente operosa, porque a justiça e a graça se encontram na cruz de Cristo. Queremos, Pai, orar como Davi. Queremos buscar esta face do arrependimento e viver uma grande restauração em nossa vida. Fala-nos, Deus, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E a igreja amada do Senhor diga amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Família amada, santos de Deus, preciosos em Cristo Jesus, ovelhinhas do Senhor. O Salmo 51 é o registro da intensa agonia de Davi após o seu terrível crime de adultério com Batseba e o crime de assassinato de Urias, marido de Batseba. Essa história detalhadamente você encontra no segundo livro de Samuel, capítulos 11 e 12. A questão é profunda, é dramática, porque Davi, o rei ungido de Deus, o homem na mais alta posição hierárquica de uma nação, um modelo para o povo de Deus, aquele que era segundo o coração de Deus, resvalou os seus pés de uma forma iníqua, frívola, maldosa e horrível, porque ele orquestrou a morte de Urias, e ele o fez na tentativa de esconder o seu pecado. Depois,
para tentar tirar todos os rastros deixados, casou-se com Batseba. Então Davi planejou e executou algumas manobras para encobrir a sua transgressão. E é fato, amados, que todos nós, em nossa humanidade, quantas vezes tentamos encobrir os nossos erros, tentamos jogar a sujeira para debaixo do tapete, procrastinamos acertos, procrastinamos confrontos necessários, procrastinamos a ida ao espelho para o confronto da verdade. Isso faz parte da humanidade, numa tentativa de autopreservação. Então, para Davi, naquele momento, tudo parecia perfeito, e as provas do pecado, aparentemente, haviam sido destruídas. Ah, amada ovelha, você que está agora, talvez, colhendo frutos amargos, porque um dia pensou também como Davi, um dia também agiu com frivolidade, iniquidade no coração, tentou acabar com os rastros, mas assim como Davi, não preveu uma coisa, ele esqueceu um detalhe: Deus estava vendo tudo. Amém. Nada foge dos olhos de Deus, nada, não há esconderijo. O próprio Davi disse: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá estás. Se tomo as asas da alvorada, lá a tua mão guia. Amados, para aqueles que estão buscando em Deus o refúgio, o perdão, com uma palavra, arrependimento, saber desta soberania de Deus é paz, é refúgio, é restauração. Amém. Para aqueles que ainda estão fugindo de Deus, apagando seus rastros, deverão saber o que Deus operou na vida de Davi para que mudem o comportamento. Então diz que o profeta Natã foi enviado por Deus com uma parábola de um homem rico, muito abastado, que no momento desejoso de agradar os amigos e comer uma festa, ao invés de ir no seu próprio rebanho, tomou o único cordeirinho de um homem pobre. Então a fúria do justo Davi, a fúria da justiça humana, aquele homem que achava-se justo, e todos nós também, como Davi, nos achamos muito justos. Olha, pastor, a minha justiça é polida. Pastor, eu aprendi à base de fogo. Eu fui forjado na fogueira, fui forjado na luta. Fui forjado desde pequeno, trabalhando, crescendo. Fui forjado debaixo de muitas lutas e muitos problemas. A minha justiça foi polida, a minha moralidade foi trabalhada. Eu tenho condições de julgar as coisas e as pessoas, afinal de contas, Deus sabe tudo que eu passei. Ora, Davi enfureceu-se, irou. Vamos matar esse homem, vamos matar esse cara injusto, opressor. Mas o profeta aponta-lhe o dedo da verdade, aponta-lhe o dedo da confrontação bíblica, aponta-lhe o dedo do confronto divino e soberano de Deus e diz: Davi, tu és o homem, tu és o transgressor, tu és
o injusto pecador. E então Davi, tomado por um sentimento de culpa, tomado por um sentimento de horror próprio, de vergonha, de auto-vexame, Davi derramou a sua alma neste Salmo 51. Ele fez uma oração de arrependimento sincero, que é para todos nós um legado da redenção que Deus opera. Porque todos nós somos um Davi também. Todos nós precisamos que Deus restaure as nossas quebras. Quantas vezes você fez votos a Deus que os quebrou? Quantas vezes você fez oração a Deus que não honrou? Quantos votos você fez a Deus que até hoje estão pendentes diante do Senhor? Quantos compromissos você assumiu com Deus, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, e que você não tem honrado? Quantas coisas da vida você começou e parou? Obras inacabadas, projetos naufragados, coisas que ficaram no desejo e nunca foram para o papel, frustração. Quantos que me ouvem nesta noite precisam que a mão divina o confronte para que volte ao seu juízo perfeito e possa então com arrependimento viver uma grande e verdadeira restauração na sua vida? Ora, eu quero ousadamente dizer que todos nós precisamos desta graça e precisamos dela todos os dias. Talvez alguns neste momento em menor grau, outros em maiores graus. Mas é fato que esta obra de graça que vem por um confronto da verdade, vem por uma palavra divina, é fato que todos nós precisamos, porque sem esse confronto, baseados na nossa moralidade, na nossa justiça, no nosso pífio julgamento, nós iremos nos perder, nós iremos nos desviar. Por isso a igreja de Cristo é conduzida pela palavra, pelo Espírito Santo. Então, irmãos, este salmo não é apenas uma poesia hebraica antiga. Na verdade, esse salmo é um grito da alma humana, é uma expressão que atravessa os tempos, chega até nós hoje, porque é uma expressão da busca humana pelo perdão e pela restauração de sua vida. Esta oração é uma janela que nos permite olhar para o coração de um homem em profunda agonia espiritual, mas também é uma janela que nos serve para olhar em meio a um mar, um farol de esperança, um farol, um raio de luz de esperança que ilumine a nossa jornada, que ilumine a nossa vida. Então, ovelhas, o arrependimento sincero, nascido de um coração quebrantado, é a única porta de entrada para a restauração plena que Deus oferece. Não há atalhos, não há disfarces para Deus. Não basta vestir uma roupinha bonita, colocar uma máscara e achar que está tudo resolvido, colocando as coisas para debaixo do tapete. O arrependimento sincero, o quebrantar do coração é a porta de entrada para a restauração. Apenas a humildade de se voltar para aquele que pode perdoar, reconstruir. Este é o caminho
Pastor, é doloroso ter que reconhecer o meu pecado. Pastor, é doloroso ter que reconhecer a minha soberba, a minha vaidade, o meu orgulho. Pastor, eu magoei, pastor, eu feri. E hoje eu posso reconhecer que eu sou capaz de fazer mal também a outras pessoas. Eu sou capaz de ferir outras pessoas. Pastor, hoje eu reconheço, e é doloroso, que eu posso tomar decisões erradas. Eu posso trilhar caminhos equivocados. Houve um momento que eu achei que eu era Deus. Alguém está dizendo isso? Alguém pode hoje dizer: houve um momento que eu pensei que eu estava acima da razão, que o meu ponteiro da bússola estava sempre mais alinhado do que o do meu vizinho. Julguei mal as pessoas, atravessei caminhos das pessoas, e talvez hoje alguém esteja colhendo frutos amargos, ou alguém esteja recebendo alerta de Deus, para que não chegue ao estado que Davi chegou. Então Davi está clamando por compaixão. Versículos 1 e 2 ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, ele diz: apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Então, ovelhinha amada, o primeiro passo de Davi em direção à restauração, qual que é? É um clamor. É um clamor. Um clamor desesperado, fervoroso, suplicante, são súplicas por compaixão. Enquanto, depois você veja, tem o Salmo 32, enquanto Davi calou o seu pecado, a sua vida envelheceu, a sua vida murchou, os seus ossos secaram, a alegria que Davi tinha da salvação se esvaiu. Às vezes a pessoa: pastor, eu tinha tanta alegria de estar na casa do Pai, eu tinha tanta alegria de cultuar, eu tinha uma imensa alegria em fazer um evangelismo, em falar de Jesus, em ter uma vida de oração. Pastor, o Espírito me acordava pela madrugada e eu orava a Deus, eu pegava a minha Bíblia, eu lia a palavra, soluçava de chorar, mas era de alegria. Mas hoje a minha vida está murcha, está seca. Vou à casa do Senhor às vezes, mas com sentimento de obrigação, de peso, de fardo. Não consigo testemunhar de Jesus, pregar a palavra, não consigo evangelizar. A alegria da salvação se esvaiu, meus ossos secaram, minha vida murchou. Isso é fruto de pecados calados, pecados escondidos. Isso é fruto de você tentar viver uma vida mentirosa, pecaminosa, apagando o seu rastro pecaminoso. Enquanto ele calou os seus pecados, a sua vida murchou. Mas do fundo do poço esse homem clamou. Amado, às vezes o fundo do poço é um bom lugar, porque no fundo do poço a pessoa não tem mais para onde correr e ela precisa peremptoriamente olhar para o alto, olhar para da onde pode vir o socorro, olhar para aquele que pode resgatar a sua vida, curar a sua alma, trabalhar no íntimo do seu interior, levantar a sua vida que outrora estava de pé, mas agora está caída. E ele clamou: compadece-te, Senhor, ó Deus, de mim. Então o clamor de Davi, note isso, não se baseia em méritos ou direitos, mas ele se baseia na misericórdia divina, no amor infalível de Deus. A palavra hebraica para essa expressão, o amor infalível, a misericórdia de Deus, é o hesed.
Esta é uma palavra que traz a ideia do compromisso absoluto da fidelidade de Deus, que Deus revelou essa fidelidade a Moisés, sendo ele um Deus compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia e fidelidade. Então Davi estava dizendo: Deus, o Senhor que desde Moisés revelou a tua fidelidade, desde Moisés revelou a sua compassividade, sua compaixão, a sua fidelidade, a sua misericórdia, o seu compromisso em resgatar o seu povo. E quantas foram as vezes que o Senhor resgatou o teu povo de Israel, que se perdeu. O tempo dos juízes que o diga. Quantas? É esta reset, a base da minha oração. Não são os meus méritos, ó Deus, é a tua misericórdia. Olha o Êxodo 34, 5 a 9, que diz a palavra do Senhor: tendo o Senhor descido ali, estava fazendo um barulhinho, a caixa aqui, né? Deve ser a medusa. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou o Senhor: Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, toma-nos por tua herança. Eliado, muta todos os outros canais, por favor. Então, amado, aqui se veja Moisés declarando essa misericórdia, ainda que ele não inocente o pecado. O que quer dizer? Quer dizer que um pecado não pode passar desapercebido diante de Deus. Um pecado tem consequências. Se um pecado não tivesse consequências, Deus seria injusto. Sempre haverão consequências aos pecados. Mas, por isso, todo o Antigo Testamento é imbuído desta aparente tensão de um Deus de misericórdia, mas que não inocenta o pecador, porque há sempre consequências. A solução para esta aparente tensão está lá no Novo Testamento, porque na cruz de Cristo a justiça e o amor de Deus se encontram perfeitamente. A justiça, ótimo amado, a justiça e o amor de Deus se encontram perfeitamente. Era o Deus justo que não inocenta o pecador, lançando a culpa sobre Jesus, para que o amor de Deus nos alcançasse. Então Davi estava encurralado, estava preso pelas cordas do seu próprio pecado. Ele está descrevendo aqui, em palavras poderosas, que são as suas transgressões, a sua iniquidade e o seu pecado. Pastor, o que é uma transgressão? É uma rebelião, é uma revolta da vontade contra a autoridade divina. Há uma autoridade divina, há uma autoridade estabelecida por Deus, e ao mesmo tempo a vontade humana se projeta contra isso, se rebela contra isso. O que é uma iniquidade? É uma perversão, é algo sujo, é algo vergonhoso, é iníquo. E o pecado é errar o alvo, é desviar-se dos preceitos divinos. Então Davi compreende que os seus atos são malignos e que segundo a lei não havia sacrifícios para pecados tão deliberados. A sua única esperança reside na misericórdia, na graça, no amor divino, no hesed. Então ele diz: Senhor, apaga como alguém apaga algo que está escrito. Senhor, lava-me como alguém que pega uma roupa suja e a lava. Purifica-me para que eu me torne alvo como a lã, branco como a neve. Então ele está clamando não contra um castigo. Ele diz: Senhor, o teu julgamento é perfeito. O que o Senhor julgar é perfeito. Eu sou pecador, eu estou errado.
Não é um clamor contra o castigo. Na verdade, ele está clamando contra o próprio pecado. Deus, apaga essa vergonha, apaga esse pecado, livra-me disso. Esse homem está clamando por restauração. E veja a sua sincera confissão nos versículos 3 a 6. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade do íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Então, ovelhinha, após o clamor, Davi abre as cavernas escuras do seu coração para uma confissão sincera. Ele está revelando verdades essenciais, tanto sobre o pecado, tanto quanto sobre o pecador. Ou seja, ele está demonstrando uma profunda convicção de pecado. Ele está dizendo no versículo 3: conheço as minhas transgressões, meu pecado está diante de mim. Ou seja, amado, esconder o pecado arruina a vida, assim como arruinou a vida de Davi. A convicção do pecado é o primeiro passo para a restauração. Como é que você vai tratar uma doença se você não diagnosticar o problema? Como é que você vai tratar uma doença se você não diagnosticar, se você não tiver um diagnóstico? Pastor, eu estou com febre, mas eu estou tratando dor no dente. Não vai ter resultado. Você tem que diagnosticar. Você precisa conhecer o pecado, você precisa de convicção do pecado. Não há esperança de perdão enquanto você não reconhecer a tua própria culpa. Enquanto você ficar culpando os outros, não faça isso. O filho pródigo admitiu e Davi fez o mesmo. Pequei contra ti. Depois, no versículo 4, parte A, ele demonstra a consciência clara da natureza do seu pecado. Ele diz: pequei contra ti somente. Ou seja, Davi sabia que ele tinha pecado contra Batseba, contra Urias, contra a família, contra a nação. Mas ele resume e diz: Deus, isso é um pecado contra ti. Por quê? Porque ele entende que o pecado em sua essência é uma ofensa contra o Criador. E quando eu peco contra o meu próximo, eu estou também pecando contra Deus. Quando eu peco contra o meu semelhante, com iniquidade, com transgressão, eu estou ofendendo a Deus, porque o homem é imagem e semelhança do Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Davi reconhece que ele não tem nenhuma desculpa para pecar. Versículo 4, parte B: e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e no teu julgar. Então, ele não está apresentando defesas, não está reivindicando direitos, ele está admitindo seu pecado, ele está assumindo que aquele pecado é resultado da sua teimosia, que Deus é justo na sentença que ele vier a proferir. Portanto, a verdadeira prova de arrependimento numa vida é a ausência de justificativas, é o reconhecimento que merecemos o juízo. Enquanto você ficar dando justificativas, saindo pela tangente, o arrependimento não é verdadeiro. Davi estava verdadeiramente arrependido. Versículo 5, ele tem consciência de que a natureza, a sua natureza é essencialmente má. Versículo 5, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, ele está dizendo que ele não é um pecador apenas por opção, mas ele é um pecador por natureza. Ou seja, o problema não é apenas o mundo exterior que nos cerca. O problema não era a beleza da Batseba. O problema era o próprio coração de Davi, era a própria sujeira no coração humano.
coração do homem é uma fábrica de iniquidade. É de dentro, disse Jesus. Não é o que você come que contamina, é o que vem de dentro que contamina os homens. De onde procedem os maus desígnios. Ou seja, exemplos. Não é a pornografia o problema principal. O problema principal é o coração lascivo. Não é a guerra o problema principal. O problema principal é o coração perverso. É do coração perverso que nasce a guerra. Disse Tiago isso. O problema principal não é a injustiça social, mas é o coração avarento. É esse que gera o problema. Então, o versículo 6, ele diz algo fundamental. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Amado, que haja verdade de Deus no teu coração. Que a verdade da palavra faça uma asepsia na tua vida. Que você tenha condições hoje de olhar o teu pecado, reconhecer a tua maldade, reconhecer a tua transgressão, reconhecer a tua iniquidade, reconhecer que você depende, precisa totalmente do hesed de Deus, da misericórdia, da fidelidade, da compaixão do Senhor, e você possa olhar para os céus, olhar para Deus e pedir a Deus em clamor, por arrependimento, pelo perdão, pela compaixão. E eu creio em todo o meu coração, haverá restauração em todas as áreas da tua vida. Portanto, eu termino nesta primeira parte da oração de Davi, do Salmo 51, dizendo que esse salmo nos mostra que o caminho para a restauração começa com um clamor sincero a Deus, clamor fundamentado na misericórdia de Deus, e prossegue com uma confissão transparente da nossa pecaminosidade. Davi não fugiu de Deus. Eu sei que há pessoas que estão fugindo de Deus. Quando eu me consertar eu volto. Quando eu resolver eu volto. Você não vai conseguir. Davi não fugiu de Deus. Ele correu para Deus. Ele desejou a Deus. Aquele a quem ele disse: eu te ofendi, Pai. Pequei contra ti. Mas ao invés de fugir de ti, eu corro para os teus braços. Afinal, o Senhor é um Deus de misericórdia. Então Davi sabia que só o Senhor poderia lhe dar verdadeira restauração, porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Glória a Deus por isso. Então, ovelhas do Senhor, busquemos essa mesma profunda experiência de arrependimento, encontrando em Deus a fonte de cura, a fonte de perdão, a fonte de alegria da salvação renovada na vida. Que a nossa atitude para com Deus, quando pecamos, seja a atitude de Davi. Qual? Voltar-se para Deus, com arrependimento sincero, com confissão dos seus pecados, clamor pela misericórdia, e assim encontrar a porta de entrada para uma vida restaurada. E foi isso que depois o filho de Davi atestou ser verdade e escreveu. Olha lá, 2 Crônicas 7,14, diz a palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, santo Deus, versículo 15, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Você recebe esta palavra? Você recebe restauração na tua vida? Então esta é a hora de clamor sincero, esta é a hora de você com o Pai abrir-se diante de Deus. Ele está ouvindo a tua oração. Assim seja, assim diz o Senhor. Meus bem amados, louvado seja Deus
Vamos orar a Deus. Temos aqui os nossos pedidos, nossos irmãos. Agradecendo a Deus pela irmã Marilene Almeida, que passou por uma cirurgia no ombro e já está em recuperação em casa. Louvado seja Deus. A cirurgia foi um sucesso, foi uma bênção. Agradecimento pela irmã Rosane Brito, também teve uma resposta favorável de uma biópsia. Não é câncer, graças a Deus. Estará concluindo todos os exames no próximo dia 12. Agradecendo a Deus também, a irmã Cássia está aqui hoje. Fez uma cauterização no ombro, onde havia feito uma cirurgia de câncer de pele. Graças a Deus foi bem, está sendo acompanhada em nome de Jesus. Declaramos saúde total. Oração pela irmã Delta, que vai operar a tireoide em janeiro de 2026. Então vamos colocar essas vidas em nome de Jesus. Nossa pastora está com um processo judicial que ela precisa viver justiça e vitória na sua vida. Sofreu lá uma queda pela negligência de um posto, e graças a Deus ela está bem, mas precisamos ver essa vitória. Amém? Então vamos orar a Deus. Coloque diante do Senhor. Vamos buscar, vamos pedir, vamos bater diante da porta do Pai. Você e Deus, ovelhinha. É você e o teu Pai. Não esconda-se de Deus. Quando Adão pecou e Deus veio andando no jardim, diz que ele se escondeu. Diz que ele se escondeu. E Deus falou: Adão, onde você está? Ele disse: ó Deus, porque eu estava nu, me escondi. Me escondi. Davi não se escondeu. Davi correu para os braços do Pai. Vamos fazer isso hoje. Faça isso, ovelha. Corra para o braço do Pai. Fale com o Senhor. Senhor Jesus, Deus vivo e Deus verdadeiro, nós estamos num culto racional, Pai. Nós estamos num momento de absoluta reverência, um momento de absoluta submissão à Tua palavra, à Tua obra. Porque nós, por nós mesmos, Deus, desconhecemos os caminhos, desconhecemos, Pai, o que vem amanhã, o que nos espera, o que nos reserva. Mas nós sabemos, Pai, pela palavra, que temos um refúgio, temos um Deus que estende as suas mãos poderosas e nos livra. Portanto, Deus, sabemos, Pai, que nesta hora tanta gente que está orando, que se perdeu no caminho, perdeu as estribeiras, perdeu a mão, perdeu o passo. Alguém que confiou demais e quando veio uma traição, quando veio alguma questão complicada, essa pessoa caiu em profunda depressão e hoje está clamando por cura, por restauração. Oh Deus, quantas vezes nós colocamos o nosso coração por demais em outros e permitimos que o centro do nosso coração seja ocupado onde só Deus poderia ocupar. Deus, é bem verdade que relacionamentos podem ferir gravemente. Relacionamentos fora da vontade de Deus podem machucar. Relacionamentos que não estão balizados na verdade bíblica podem jogar uma pessoa por terra. Então, ó Deus, eu sei que muitas são as faces das experiências das pessoas que estão orando, buscando, pedindo e batendo. Mas, Pai, que diante de todas essas faces da oração, o Senhor que tem a soberania e a resposta para estas vidas,
possa lhes mostrar, pela graça e misericórdia, pela récede de Deus, a restauração, para que não tenham medo de agora, balizados na palavra, voltarem a se relacionar, voltarem para a comunidade, para o mundo, a vida, a sociedade, ao trabalho, à labuta, ao nascer do sol. Pessoas que estão escondidas, amedrontadas, acabrunhadas, permitindo seus sonhos serem mortos, serem enterrados. Pessoas que têm aberto mão, ó Deus, de sonhar, têm aberto mão, Senhor, de construir valores, por medos, porque um dia ou errou, ou foi vítima de pessoas maléficas. Mas Deus, seja lá qual for a razão desse desvio, seja lá qual for a razão da queda, seja lá qual for a razão, ó Deus, do pecado, seja lá qual for a razão desta força iníqua, diabólica, maléfica, pecadora, pecaminosa, que levou esta pessoa ao fundo do poço, seja lá qual for a força satânica que tem exercido a opressão contra esta vida, esta noite, ó Deus, há um clamor pela misericórdia, há um clamor que é fundamentado na fidelidade de Deus, que visita os pais, os filhos dos filhos, o Deus que na cruz do Calvário uniu perfeitamente a sua justiça com o seu amor, para que todo aquele que voltar-se para Cristo em fé, em arrependimento, em confissão dos seus pecados e fé em Cristo Jesus, na sua obra redentora, seja restaurado, é resgatado das mãos do inimigo, é tirado, Senhor, do fundo do poço, é retirado de sob essas forças malignas que exercem opressão contra ela, é retirado, porque não há força mais poderosa do que o poder de Deus, que recria, que restaura, que renova, que restaura a alegria da salvação, que devolve aquele filho pródigo o desejo vivaz e benfazeja de estar na tua casa, louvando, adorando, bendizendo, glorificando aquele que era, que é o Todo-Poderoso, que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nós somos falhos, humanos, pecadores, reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos, Deus, a nossa capacidade maléfica de fazer mal às outras pessoas e mal a nós mesmos. Reconhecemos, Deus, em nossa oração, a nossa capacidade de ferir, de magoar, de nos desviar a nós e desviar a outros também, de fazer conluio, criar rebelião, transgressão, ir contra a vontade divina e contra a palavra estabelecida, o decreto de Deus. Reconhecemos, Deus, a nossa falibilidade. Não queremos, Pai, confiar na nossa carne, não queremos fiar-nos à construção da nossa casa baseado meramente na nossa moralidade, na nossa capacidade de julgamento, na nossa justiça própria. Não queremos, ó Deus, fiar-nos em nós mesmos e nem em outro ser humano, porque maldito é o homem que confia no homem e aparta do Senhor o seu coração, e aparta do Senhor a sua confiança. Maldito é o homem que faz do homem o seu braço, a sua confiança, porque ele apartou o seu coração do Senhor. Ó Senhor Deus, reconhecemos a nossa falibilidade, reconhecemos, Pai, as nossas
pecaminosidades, a nossa iniquidade, os nossos erros, a nossa capacidade de agir como Adão agiu no jardim do Éden, em desobediência, em agir como Davi, que por causa do seu coração humano e pecador e sujo, olhou Batseba, desejou uma mulher casada, traiu, matou o seu marido e tentou esconder o rastro do seu pecado. Nós precisamos, Deus, e o fazemos em oração, reconhecimento que nós somos pecadores e falhos, e se não estivermos baseados na Tua Palavra e na Tua graça, poderemos sim nos desviar, iguaizinhos a estes homens. Afinal, se fôssemos melhores do que ele, é como se estivéssemos dizendo: Deus, o Senhor errou em colocar Adão naquele jardim. Era melhor ter colocado eu, porque se o Senhor tivesse me colocado lá, eu não teria pecado. Afinal, eu sou melhor do que Adão. O Senhor, Deus, não sabe o que faz. Quem seria o pó, o caco de barro, que teria a petulância e a ousadia de dizer isso para Deus? Senhor, nós queremos restauração, Pai. Nós queremos restauração, Deus. Nós não queremos ficar desferindo golpes no ar. Nós não queremos correr uma jornada sem metas. Nós não queremos, ó Deus, passar os nossos dias como cego em tiroteio. Nós não queremos passar os nossos dias, Pai, desvalidos, desprovidos, sem tino, sem direção, sem significados, caminhando sem saber para onde ir, com uma vida quebrada, distante dos Teus caminhos e dos Teus propósitos. Por isso, ó Pai, damos atenção em plena para o confronto da palavra, porque o Senhor levantou aquele profeta para confrontar o rei, para confrontar e dizer: está aqui, esta é a palavra de Deus. Natã não foi a Davi fiado na sua justiça, Natã não foi a Davi fiado na sua muita capacidade, afinal ele era um grande homem que sabia de tudo. Ele foi enfiado na palavra de Deus. Ele estava baseado na verdade da palavra revelada. E é isso que nós queremos, Pai. É por isso que pedimos, Pai, e tanto gastamos tempo estudando, buscando a palavra de Deus, e pedimos graça, iluminação de olhos e crescimento na palavra, para não ficarmos estagnados. Como às vezes vemos por aí, Deus, pessoas só dando voltinha, rodando, girando a rodinha, e não fala outra coisa diferente, é sempre a mesma ladainha, parece um disco quebrado, está lá nos anos 80. Queremos avançar. A Tua palavra é viva e eficaz. Não podemos ter medo de estudar a palavra, de trazer a novidade da palavra. Há pessoas que criam no seu ministério uma marca, criam no seu ministério um tipo de marca. E ministério não é marca humana. Ministério é organismo vivo. Ministério é arrependimento diário. Ministério é dependência contínua do Espírito Santo. Ministério, restauração, é ter coragem de admitir a sua própria pecaminosidade, a sua própria iniquidade, a sua própria transgressão, e clamar, e suplicar, e correr para os braços daquele que é o único que pode restaurar, o Senhor Jesus Cristo, o Deus da misericórdia. Ah, Senhor, colocamos a igreja brasileira nas Tuas mãos, Pai. Que esta nação viva um grande avivamento. Milhares de pessoas vão às igrejas todos os domingos. Infelizmente, uma boa parte delas somente em busca da bênção,
em busca da bênção, em busca da profetada. Mas queremos, Pai, que o Senhor, pela misericórdia, possa levantar uma nação convertida, porque nós não nos preocupamos com igreja cheia de pessoas, mas vazia de Deus. Antes nos importa ter um ministério cheio da presença de Deus, porque Jesus, com 12 homens, fez o evangelho chegar a todo mundo. O que importa é a relevância da obra e do legado que o Senhor constrói. Então, ó Pai, pode ser duro, pode ser doloroso, esse processo de reconhecimento pessoal, da fraqueza, da dependência, da possibilidade de erros, de pecados, da entrega absoluta a Deus. Ó Senhor, é um processo profundo, mas é um processo de cura, é um processo de restauração, Pai. Que aqueles que oram comigo nesta noite não escondam mais os seus pecados, não fujam mais de Deus, não se escondam mais de Deus. Ao contrário, corram para o braço de Deus, corram para o braço do Pai. Ó Senhor, Tu és amigo, Tu és Pai, Tu estás ouvindo o clamor do desesperado nesta noite, que clama por misericórdia, graça e por restauração. Tu estás ouvindo o clamor desta pessoa, Pai, que hoje está pedindo por crescimento, por restauração, por um grande levante, meu Deus, da sua vida. E aqui estamos nós, Pai. Esta oração, esta palavra é para todos nós. Não há ninguém aqui, ó Pai, que se exclua disso, porque se o estiver fazendo, está fora da palavra, está confiando em si mesmo e está se desviando do caminho. Nós não somos melhores do que Davi, nós não somos melhores do que Adão no Éden. Nós queremos sim, Pai, é seguir e ser cada dia mais imagem e semelhança do Senhor Jesus. Por isso contamos, Pai, com a Tua Hesed, porque só a Tua misericórdia pode nos restaurar, só ela, Pai, pode nos sustentar. Assim, meu Deus, colocamos diante de Ti cada uma dessas vidas, cada uma dessas petições. Há pessoas que precisam de uma cura física, emocional, libertação espiritual. Há pessoas, Pai, que estão presas em pecados, pessoas que estão desviadas dos seus caminhos. Há pessoas que estão desempregadas, há pessoas que estão cheias e atoladas em dívidas. Há tantos problemas, Pai. Queremos colocar tudo isso diante do Senhor e rogar a Deus por uma grande obra de restauração. O arrependimento é a porta de entrada para a restauração. Nós oramos por uma grande ação milagrosa de Deus, que levante caídos nesta noite, em nome daquele que era, que é e que há de vir. E finalmente, Pai, colocamos diante de Ti o nosso ministério. Nós temos, Pai, grandes desafios pela frente. Nós temos uma catedral que está terminando as suas obras em Itaipu, uma igreja que está sendo plantada em campos virgens. Precisaremos, Pai, de uma ação grandiosa de Deus para levantarmos ministérios, pessoas, para levantarmos pessoas para o ministério de louvor. O pastor e o presbítero que aqui está comigo, não temos condições humanas, Pai, de pregar e cantar em 2 lugares todos os dias, sem que percamos a voz. Então, Senhor, levanta pessoas para o ministério de louvor, levanta pessoas para cantar, para ministrar, para tocar. Ó Deus, pessoas para trabalharem com as crianças na escola bíblica dominical, pessoas para trabalhar com células, Pai,
fazer pequenas células e assim contribuirmos para o crescimento sustentável e robusto da igreja. Pessoas que trabalhem com ministério de onboard, ministério de acolhimento, ó Pai. Sabemos que toda a congregação tem duas portas. Uma é a porta de entrada, outra é a porta de saída. E às vezes a porta de saída é mais larga do que a de entrada. Por isso precisamos de uma equipe que feche essa porta de saída, escancare as portas de entrada, e assim criemos um rebanho saudável, sólido, que se ama e profundamente bem ajustado. Levanta, Pai, pessoas para cada ministério. Levanta, Deus, pessoas contribuintes fiéis, dizimistas e ofertantes, Pai. O Senhor sabe que temos um ministério financeiramente frágil e pequeno para os grandes desafios que estão diante de nós. Os grandes desafios estão diante de nós. Então, ó Pai, levante mais pessoas, Pai. Precisamos de mais pessoas, precisamos de mais famílias. Não queremos e nem podemos jogar mais ainda a responsabilidade sobre aqueles que já estão aqui assoberbados. Queremos, Pai, pedir que o Senhor levante mais pessoas, Pai, para contribuir, para ofertar e para dizimar. Oramos por esta obra lá e por esta obra aqui da Tijuca, da mesma forma, porque em nome de Jesus, ninguém ficará abandonado para trás. Se é o Senhor que está fazendo esta obra, então o Senhor faz de forma perfeita. Nós cremos na provisão e nós oramos pelo milagre, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, ovelhinhas amadas, estamos chegando ao final desta noite de oração e fé. Eu quero saudá-lo, cumprimentá-lo, agradecer pela tua estadia até o final deste culto live e convidar você a estar conosco no próximo domingo às 9 horas da manhã, aqui, presencialmente, na Rua General Roca 340, na galeria. Faça isto, venha nos fazer uma visita, venha nos conhecer. Nós vamos ter um culto maravilhoso, um culto muito feliz, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos falar sobre a pesca maravilhosa. Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11. Será simplesmente maravilhoso. Então, venha estar conosco, venha adorar, venha bem dizer. Em breve estaremos também na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 10.031, região oceânica de Niterói, cidade balneária de Itaipu. Amém? Então, aguardamos por você, domingo, 9 horas da manhã. Tenha uma noite abençoada, graça, paz, misericórdia e amor da parte de nosso Deus, em nome de Jesus. Somos o que somos pela graça de Deus. Amém. Até domingo. Graça e paz.